capítulo 12, verso 22. Nós vamos ver aqui um caso de libertação. Vamos ver aqui. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Olha a situação desse homem, esse rapaz, endemoniado. E quais os problemas que ele enfrentava? Ele era cego e o quê? Mudo, não falava. Além de não ver, também não falava. E o pior de tudo, tinha um demônio dentro dele. Olha a situação. Difícil, né? Vamos lá. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mais uma vez, irmão, nós encontramos aqui na Bíblia a turma dos fariseus. Ó, cuidado com essa turma de crente dos fariseus. Fariseu, eles estão nas igrejas. Fariseu ali da época ali, ó, eles estudavam, irmão, a palavra. Estudava tanto que esqueceram de Deus. Os fariseus na Bíblia é uma das primeiras turmas, ó, a falar mal de Jesus. Os fariseus que estudavam a Bíblia, eles é um dos primeiros a falar mal de Jesus. E olha aqui que nós encontramos aqui dos fariseus. Nós vemos no verso 22 que trouxeram até Jesus um homem endemoniado, cego, mudo. Jesus curou ele, tirou aquele demônio. O mudo passou a falar e a ver. Os fariseus, a Bíblia fala, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, verso 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha o que o fariseu falou a respeito de Jesus. Fariseu é aquela turma assim, se acham mais santo que os outros. Tem essa turma aí? Porque são teólogos. Tem assim no meio de pastores. Como tem? Ah, eu sou professor de teologia. Ué, e daí? E eu sou pastor da joelhologia. Minha faculdade é da joelhologia. Sabe o que é isso? Vida de oração. Dobrar o joelho e se levantar depois de 3 horas de oração. Ah, mas eu sou graduado na faculdade teológica, tal. Ó, nessa área de teologia, virou uma bagunça hoje, que as pessoas pensam que o cara que faz a teologia e tem um diploma, está pronto para ser um pastor. E não tem nada a ver com a Bíblia. Pedro, o primeiro pastor da igreja cristã, a qual a católica chama de primeiro papa. Então, Pedro era indouto, não tinha estudo. Como é que era Pedro? Para você compreender. Igual muitas pessoas hoje, uma pessoa simples, um pai de família, meio ignorante. Sabe aqueles homens do norte? Vamos para você compreender. Sabe aqueles homens do norte? Baixinho, barrigudo, bravo. Entendeu? Aqueles homens bem ignorantes, que não tem estudo. E tudo para eles é o facão. Entendeu? Esses homens assim. Mexa com minha filha, você vai pagar. Pedro era dessa linhagem. O homem trabalhador, a profissão dele era pescador. Veja bem, o homem pescador não tinha estudo. Pai de família, ele era casado. Pescador. E as ferramentas dele de trabalho eram faca, lanças, redes. As pessoas falam, Pedro andava armado, andava com faca. Não, Pedro andava com a faca. Por
porque ele era pescador. Ele precisava cortar peixe e também cortar rede, cortar galhos que apareciam. Pedro não tinha estudo. Quando Deus outorgou a ele, irmãos, autoridade, a Bíblia fala que até pela sombra de Pedro havia curas, as pessoas recebiam cura. Pedro abria a boca para pregar a palavra, Deus derramava o Espírito Santo no meio da igreja. Pedro não tinha estudo. Deus deu o dom da palavra para ele, aquele homem se transformou. Então hoje a gente tem essa turma do meio da teologia. O que é teologia, para quem não sabe? Teologia significa estudo sobre Deus. Estudo de Deus. Deus. Logia é estudo. Biologia, né? Biologia. E assim vai. Tudo que tem logia é estudo. Teologia é estudo sobre Deus. Então algumas pessoas, por receber um diploma dado pelos homens, eles acham que é mais de Deus do que você. Ele acha que ele é mais de Deus do que eu. Só porque eu não tenho um broche aqui da faculdade teológica dos bacharel. Não tem nem quero. Não tem nem quero. Muitos têm diploma da teologia, mas não tem autoridade contra a legião de demônio. Se aparecer uma pessoa com câncer na igreja dele, vai morrer com câncer. A teologia dele não vai curar ninguém. Se não tiver joelhologia, isso aqui, ó, vida de oração, não tiver vida de oração, não tem milagre na igreja. Se não tiver jejum, não tem milagre na igreja. Pode ter os estudos que for. A Bíblia é clara em dizer, a letra mata, mas o Espírito faz o que, irmãos? Vivifica. Jesus tinha um grande problema com essa turma chamada fariseu. Ele tinha o nome de fariseu. Se achavam mais santo que os demais homens. E eles se achavam tão santos que estavam reprovando a pessoa de Jesus. E aqueles pegou pesado, hein? Esse daí está expulsando o demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Olha o que o fariseu falou a respeito de Jesus. O que, irmão? Mexer com o diabo é coisa séria, viu? Mexer com libertação, você está mexendo com Satanás. Ele vai falar mal de você, ele vai usar crente para falar mal de você. Ele vai usar crente para criticar você. Ó, sabe quem é o povo que mais persegue o meu trabalho espiritual que eu faço? Minha pregação, minha reunião. O povo que mais odeia as coisas que eu faço não é católico, não é espíritas, são crentes demoniados. Mas eles odeiam, eles veem, mas esse pastor fala muito do diabo. Fica o culto todinho falando do diabo. Pois é, estamos falando do diabo. Mas nós não estamos exaltando o diabo. Não estamos dizendo que o diabo é Deus. Não estamos dizendo que o diabo é poderoso. Nós não estamos dizendo aqui que o diabo é invencível. Não, nós estamos dizendo que o diabo tem que ser amarrado em nome de Jesus. Mas a pessoa não entende. Ah, mas a igreja é para se falar o nome de Deus. Mas é o próprio Deus falou a palavra diabo. Quem chamou o diabo de diabo foi Deus. Não foi ele mesmo que, não, agora eu sou o diabo. Deus que olhou para o anjo, que era Lúcifer, e disse, você agora é o diabo, acusador. E Satanás, que significa adversário. Quem deu esses nomes para ele foi Deus. Foi o próprio Deus. Quem falou que o diabo existe? Deus. Deus. Foi, irmãos? Quem foi o primeiro a expulsar o diabo? Deus. Olha só, o primeiro. Já pensou se Deus nos escondesse que não existem os demônios? Se Deus não nos revelasse, a gente ia ficar se matando um ao outro. E mesmo Deus revelando, as pessoas ainda se matam um ao outro. Perseguem-se um ao outro, né? Fica aí perseguindo, pastor perseguindo o trabalho do outro pastor, crente perseguindo o trabalho do outro crente. Pô, irmão, tem tanta coisa ruim nessa terra para você reprovar, para você perseguir, para você falar mal. Ó, se você falar mal da macumba,
rua, Deus vai te apoiar. Se você falar mal das drogas, Deus vai te apoiar. Se você falar mal da corrupção no Brasil, Deus vai te apoiar. Se você falar mal da prostituição, Deus vai te apoiar. Não, mas aí o fariseu, ele quer falar mal de quem? Quer falar mal de quem faz a vontade de Deus. Olha só que perca de tempo. Tanta coisa para ele lutar contra, e não vai, né? Esse mês nós estamos no mês de Cosme e Damião. Em alguns lugares haverá sacrifício de criança, nós sabemos disso. Cadê quem vem falar mal do Cosme e Damião? Não, quer falar mal de mim, que eu estou aqui ensinando como vencer o diabo. Quer falar mal de você, que quando começa a entender as coisas, aí você vai falar, não, isso aqui é coisa do diabo. Aí eles vêm falar para você, nossa, tudo para vocês é o diabo. O pastor coloca o diabo até no desenho. Eles é assim, os fariseus. É assim, irmão. Só pode observar a vida deles, amarrados pelo diabo. Dessa maneira. Eles ignoram o diabo. Quando você ignora aquilo que ele faz, o que acontece? Ele continua fazendo. Não tem como ele parar, porque você não está reconhecendo a coisa. Quando a gente reconhece o inimigo ali na situação, a gente vai lutar contra ele. E é o que nós estamos fazendo aqui. Reconhecemos que o vício está ali porque tem uma legião. Reconhecemos que está vindo destruição ali porque tem um mal, que é uma macumba. Então nós vamos lutar contra o diabo em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas se você não identificar o seu inimigo, você vai deixar rolar. Ah não, pastor, ele fuma pedra mesmo, ele fuma porque ele quer. Não, ele fuma porque tem um demônio que botou na cabeça dele que ele tem que gostar daquilo ali. Ele bebe, ele é assim, ela é assim, porque tem um espírito imundo lá. E essa é a nossa batalha, a qual a Bíblia nos apresenta. Irmão, Jesus teve um problema tão grande com essa turma. Tudo que o Senhor Jesus fazia, eles reprovavam. Jesus curava no sábado, eles reclamavam. Jesus expulsava o demônio, olha o que eles falavam. Falaram para ele, Jesus ali, curou aquele cego, aquele mudo, expulsou o demônio que estava nele. Quando eles ouviram, falaram, mas lógico, ele faz isso. Ele faz isso por Beelzebub que está dentro dele, que é o príncipe dos demônios. Olha que palavra pesada. Ele está querendo dizer que os demônios obedeciam a Jesus, porque dentro de Jesus havia o maior de todos os demônios, ou seja, Satanás. Olha que palavra pesada. Leia comigo, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Verso 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Olha esse mistério aqui do expulsar demônio. Tem que haver isso. Pena que tem pastor que não abre a mente. Mas como tem igreja que critica o lado da libertação. Pensa comigo uma coisa, conforme o que ele falou. Ele disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequente chegado a vós o reino de Deus. A Bíblia fala que o diabo foi expulso da onde, irmãos? Do céu, do reino de Deus, concorda? Foi expulso de lá. E a Bíblia fala que não sobrou lugar para ele. Não tem lugar para o diabo no céu. Não tem espaço nenhum para ele lá. Agora entenda Jesus falando. Lá no céu, que é o reino de Deus, não tem lugar para o diabo. Ele vem e fala assim, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. É porque chegou a vós o reino
como o reino de Deus lá não tem lugar para o diabo, assim é quando esse reino vem e chega na vida da pessoa. O diabo ele tem que sair no nome de Jesus. Chegou o reino de Deus. Por que que o diabo é expulso ali? Porque ali chegou o reino de Deus. O único lugar que não tem espaço para o diabo. Reino de Deus. Entenda a linguagem dele. Eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. É porque, consequentemente, chegou a voz. Quer dizer, desceu a voz. O reino de Deus. O reino de Deus é completo. No reino de Deus não há doenças, não há macumba, não há vícios, não há demônios. Então, quando o reino de Deus ele está presente, o que acontece? Essas coisas aí há de cair por terra no nome do Senhor, porque é o reino de Deus. Por isso que tem que haver libertação. Se não há libertação naquela vida, significa que ela ainda está longe do reino de quem? O reino de Deus. Isso é libertação. Não é só a pessoa manifestar um demônio. Não, a libertação completa, 100% da Bíblia, é o reino de Deus entrar nela. Onde vai haver a expulsão do demônio, seja por manifestação ou não importa. Seja manifestando ou não, isso não importa. Mas, chegando-se o reino de Deus na pessoa, nesse reino não tem lugar para quem? Não tem lugar para o diabo. De uma forma ou de outra, ele vai ser expulso, ele vai ser forçado a sair no nome de Jesus. E quando ela toma posse do reino de Deus, o que acontece? Deus entra dentro dela. Aleluia. Nunca mais aquela pessoa vai ter um demônio no corpo. Nunca mais macumba vai pegar nela. Você acha que macumba pega aqui no pastor? Não pega. Tem uma turma me desafiando aí na internet, falando que vai fazer uma magia negra para mim. Se quiser eu dou minha foto, dou uma meia minha, dou uma cueca, dou minha identidade. Só não vou dar meu sangue. Se quiser minhas roupas, vai lá, sei lá, uma boa. Eu estou no reino de Deus. E o reino de Deus está em mim. Não tem lugar para o diabo. Tem. Isso é uma libertação. E o reino de Deus está, vamos dizer assim, na salvação. Quando você abraça a salvação, quando você recebe a salvação, quando você luta pela salvação, quando você busca a sua salvação, você está entrando nesse reino. Reino de Deus, salvação. Salvação, todos os salvos vai morar no reino de Deus. Todos eles. Reino de Deus não é aquele que ganhou um carro novo na igreja. Muita gente que pode até alcançar a troca de um carro, pode até alcançar um milagre de cura na igreja, mas não quer dizer que ela está no reino de Deus. Quantas pessoas você já viu, você conhece, que recebeu uma bênção maravilhosa de Deus que está no mundo hoje? Hein? Tem um bocado, não é? Tem um monte, irmão. Aqui já chegou várias pessoas com a perna entrevada, com a perna dura, não aguenta andar, assim, é toda durinha, andando com dores, carregado, sai daqui andando com as próprias pernas, mas não ficou com Jesus. Olha lá, não ficou com Jesus. O diabo foi obrigado a sair. O reino de Deus está aqui entre nós. Mas devido a ela não entrar nesse reino, fica no mundo. Então entenda a linguagem de Jesus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é porque consequentemente chegou a vós o reino de Deus. Significa o que, irmãos? Que o reino de Deus desceu do céu para a terra, na pessoa de Jesus. Entenda a linguagem dele. Agora entenda outra coisa. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Significa que antes não estava o reino de Deus. Tinha um outro reino.